Aurélio Ambrósio nasceu na cidade de Augusta dos Tréveros, que fica na atual Alemanha, perto do ano 339. Terceiro de três filhos, que também se tornaram santos, Marcelina e Sátiro. Sua família era católica, embora a liberdade da igreja era ainda muito recente no Império Romano. Seu pai era um nobre e exercia a função de prefeito da Gália. Quando seu pai faleceu, a família de Ambrósio mudou-se para Roma. Lá, Ambrósio formou-se em direito e retórica, além da literatura greco-latina. Lá também deu início à sua carreira jurídica. Foi governador das regiões italianas da Lombardia, Ligúria e Emília-Romagna. A mãe de Ambrósio devia ser cristã praticante e generosa. O Papa Libério impôs pessoalmente o véu à filha dela, Marcelina, e parece que visitava a casa da nobre senhora romana. Todos da família beijavam a mão de Libério. Ambrósio, ainda criança, depois de se despedir do pontífice, tratou de imitá-lo e estendeu a mão aos criados e à irmã para que a beijassem. Marcelina recusou-a com bons modos, mas ele respondia: "Não sabes que eu também hei de ser bispo?" Dizia então Ambrósio, por brincadeira, mais do que sabia. No entanto, era para isso que a divina providência o destinava. Estando Ambrósio na cidade de Milão, aconteceu que o bispo dessa grande diocese faleceu. Ambrósio era então catecúmeno, ou seja, estava se preparando para ser batizado. No seu tempo, havia divisões sociais dilacerantes. Em 7 de dezembro de 374, em uma igreja milanesa, dava-se uma discussão animada. A embaraçosa nomeação do novo bispo da cidade, capital do Império Romano do Ocidente, havia agravado a separação entre católicos e arianos. A negação da divindade de Cristo, defendida pelos arianos e combatida pelos católicos, era vista como uma barreira insuperável na escolha de um pastor que pudesse representar ambas as partes. Por causa disso, e por ser um bom advogado e funcionário do Império, fez um papel de mediador, procurando evitar conflitos na eleição do novo bispo. Por isso, fez um discurso forte, firme e ao mesmo tempo bastante sensato. Porém, enquanto o governador pensava ter cumprido a sua missão com sucesso, aconteceu um imprevisto. Entre a multidão, elevou-se uma alta voz de criança que ecoou em toda a assembleia, que dizia: "Ambrósio Bispo". Assim, católicos e arianos, inesperadamente, chegavam ao desejado acordo. Bastante surpreso com a reação dos cristãos de Milão, Ambrósio recusou, afirmando que essa não tinha sido sua intenção. Reconheceu-se pecador, muito indigno de assumir tal missão, e alegou o fato de ainda não ser nem batizado. Quis rejeitar ao cargo, dirigindo-se ao imperador Valentiano, que, porém, confirmou o anseio popular. Então, Ambrósio fugiu, mas também o Papa Dámaso o achava idôneo à dignidade episcopal. Logo, entendeu que esta era a vontade de Deus e aceitou. Tão logo foi batizado, recebeu a ordenação sacerdotal e logo depois foi sagrado bispo com 34 anos de idade. Por aí, vemos quão séria e profunda era a formação dos candidatos ao batismo. A partir de sua sagração episcopal, Ambrósio distribuiu seus bens aos pobres e dedicou-se ao estudo dos textos sagrados e dos padres da igreja. Quando leio as Escrituras, dizia: "Deus passeia comigo no paraíso". Por isso, escreveu bastante. Suas obras sobre liturgia, seus comentários escritos sobre as Sagradas Escrituras e seus tratados sobre a moral e a espiritualidade fizeram dele um grande especialista na doutrina cristã. Santo Ambrósio também se destacou como administrador da comunidade cristã que foi confiada a seus cuidados. Assim, a vida de Ambrósio se tornava cada vez mais sóbria e austera, toda dedicada ao estudo, à oração, à escuta assídua e solidária dos pobres e do povo de Deus. Se a igreja dispõe de ouro, não é para guardá-lo, mas para distribuí-lo a quem mais necessitar, disse quando decidiu fundir os ornamentos litúrgicos dourados para pagar o resgate de alguns fiéis sequestrados pelos soldados nórdicos.
Por outro lado, Ambrósio sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma, dizendo: Ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. O amor a Cristo, à Igreja e a Maria emergiu das suas copiosas obras literárias e teológicas que lhe confiaram, junto com os santos Jerônimo, Agostinho e Gregório Magno, o título de grande doutor da Igreja do Ocidente. Valorizou grandemente a virgindade de Nossa Senhora e a coragem extraordinária dos mártires que deram suas vidas por Cristo. Ele passou a ser chamado de o criador da liturgia ambrosiana que transformou vidas. As suas prioridades foram a paz e a concórdia, mas jamais tolerou o erro. A iconografia artística o representa com um açoite na mão contra os hereges. Ele combateu energicamente o arianismo, que o levou a discordar até com governadores e soberanos. Daquele conflito que eclodiu sob o governo da imperatriz filo-ariana Justina, Santo Ambrósio saiu vencedor, reafirmando a independência do poder espiritual do poder temporal. Santo Ambrósio atuou também como conselheiro espiritual e orientador de 3 grandes imperadores romanos. São eles Graciano, Valentiniano II e Teodósio I. Santo Ambrósio passou a ser também o símbolo da Igreja renascente depois dos terríveis anos de perseguições e vida na clandestinidade. Foi graças à atuação de Santo Ambrósio que a Igreja começou a tratar com o Estado romano e o poder público sem o servilismo de antes. E isso aconteceu de tal maneira que Santo Ambrósio chegou a fazer uma repreensão severa ao imperador Teodósio I, por ele ter ordenado um massacre contra o povo da Tessalônica para combater uma revolta. Na ocasião, o santo obrigou o imperador a fazer um ato de penitência pública. E foi obedecido. O imperador é da igreja e não acima da igreja. Era a convicção do bispo milanês, que ao contrário da lei, não submeteu nenhuma igreja aos arianos. Santo Ambrósio é o grande responsável, humanamente falando, pela conversão de Santo Agostinho. Este santo, com efeito, se converteu ouvindo os sermões e o canto litúrgico criado por Santo Ambrósio. Os livros que Santo Ambrósio deixou, que estão preservados, são, na sua maioria, transcrições literais de seus sermões. Santo Agostinho conta que a fama dos sermões de Santo Ambrósio era enorme. Dizia que seu tom de voz era marcante e sua eloquência tocava os corações. Por isso, Santo Ambrósio foi apelidado de o apóstolo da amizade. Construtor de basílicas, compositor de hinos que revolucionaram o modo de rezar e incansável na oração, Ambrósio morreu no Sábado Santo de 397. Uma multidão imensa o homenagearam no dia de Páscoa. Santo Ambrósio, rogai por nós.